Você está no Política Sem Mistério. Aqui a gente discute política sem qualquer mistério. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo no nosso programa. E já estamos aqui nos estúdios com Manu Portela, com a Andréia Peixoto e as demais apresentadoras. Jéssica está aí na aldeia, nos Tupinambás, né, organizando aí uma festa desse final de semana, assim como Viviane Leite está em compromissos profissionais, né? A gente vai passar esse programa conversando um assunto muito importante, e eu vou dizer sério, né? Sobre estrutura cicloviária. Então, ciclista, eu acredito que esse programa te interessa muito. Então, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui novamente no nosso programa para entender essa estrutura que já deveria estar funcionando bem nos centros urbanos. Para isso, nós fizemos um convite a essa linda professora Puela. Gente, eu treinei várias vezes e fiquei com medo de errar. Paula Stein. Isso. Quase acertei tudo de uma vez só. Paula, seja muito bem-vinda ao programa Política Sem Mistério e com certeza você deve trazer muitos conhecimentos importantes para falar de estrutura cicloviária. Mas estava dizendo antes de começar o programa que a gente já tinha vontade, né, meninas, de falar sobre essa estrutura cicloviária nos centros urbanos. Mas essa vontade, ela se intensificou em virtude de uma morte. Então, triste, né? A gente vai aqui nossos sentimentos para a família de Thiago, né? E a gente lamenta muito. Lamentamos muito a morte de mais um ciclista que morre em virtude de segurança para os ciclistas, né? Nas ciclovias, que a gente vai explicar aqui que a diferença entre ciclovia, ciclorrota, ciclofaixa. Mas eu vou falar um pouco do que aconteceu e que nos motivou a trazer este assunto tão importante e para os centros urbanos, né? O ciclista, ele morreu após ser atropelado por um carro e o motorista fugiu sem prestar socorro. Um ciclista, ele foi atropelado às margens da BR-415, entre as cidades de Itabuna e Ilhéus. E segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do veículo fugiu sem prestar socorro e no momento até dia 15, né, com essa entrevista aqui, divulgada no G1, não tinha sido identificado. A vítima é Thales Pinheiro dos Anjos. Ele era morador de Itabuna, fazia parte de um grupo de ciclistas e no momento do acidente ele não estava com o grupo, ele estava sozinho. O atropelamento aconteceu no quilômetro 26, ao lado de uma pedreira. O Thales Pinheiro dos Anjos, ele foi socorrido por uma equipe de serviço de atendimento móvel, o SAMU, levado para o hospital de base em Itabuna, mas infelizmente, como ele não resistiu aos ferimentos. Foi uma morte que causou muita comoção, muito triste, né? A gente divulgar, né? Sentir a morte de mais um ciclista. Então, meninas, para a gente começar essa discussão aqui, né? Primeiramente, nossos sentimentos a todos os familiares, amigos e a todos os ciclistas, né, que conheciam o Thiago, e também aqueles que não se conhecem, com certeza se vê nessa situação, né? Em 2012 foi regulamentado a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que tem como objetivo obrigar todos os municípios, até 20 mil habitantes, que tenham um plano de mobilidade urbana
até esse prazo seria até 2015. Trata-se de um macroprojeto feito em pequenas etapas e usar para que as pessoas possam usar transporte coletivo e veículos não motorizados em detrimento do carro, né? Assim, os municípios podem ser contrapostos se não seguirem, né, ser multados ou seja, sofrerem, né, aí contrapostos com alguma ação, né, e passar a ter essa segurança jurídica como prioridade, né, nos modos de transportes coletivos e não motorizados. Agora eu já estou aqui com ela, Paula, né, nossa professora da Universidade do Sul da Bahia. Eu queria que você falasse um pouco de você primeiramente, para depois a gente iniciar os nossos questionamentos dessa infraestrutura que deveria estar sendo, por etapas, implantada. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, e a oportunidade de falar de um tema que me é tão caro e especial. Eu dedico a minha carreira profissional e acadêmica a esse tema. Sou formada na área de logística e transporte, sou mestre na área de engenharia de transportes. O meu mestrado foi justamente falando sobre a mobilidade urbana sustentável e sobre os modos não motorizados, no caso, o modo cicloviário e o modo a pé, né? Depois segui carreira aí na área privada, nas consultorias, justamente fazendo planos de mobilidade urbana pelo Brasil afora, até que vim parar aqui na nossa região, como professora da Universidade Federal, onde ministro disciplinas no curso de Engenharia de Transportes especificamente. Também sou doutoranda em Meio Ambiente e Desenvolvimento. Minha tese é na área de planejamento dos modos não motorizados. Então esse é um tema que eu gosto muito, né? Tenho assim, além de gostar pessoalmente, acredito que é um tema que nós sempre devemos trazer a atenção para a agenda pública. Sim. Porque nós lidamos com vida, né? Um acidente de trânsito, infelizmente, ocorrem muitos acidentes de trânsito, eles podem ser um movimento sem volta, infelizmente, né? Então, a gente fala aqui de direitos humanos também, fala de questões sociais, né? Economia, engenharia, então vai muito além, às vezes, do que a gente imagina. Então, é um prazer estar aqui para falar sobre isso. Agradece, né? A gente convidou Paula justamente porque ela vai trazer para você, né, telespectador, nosso ciclista, né, o entendimento desse transporte que é sustentável e que tem, na verdade, não é só sustentável, tem uma série de vantagens adotar veículos não motorizados, né? E a gente vai passar aqui durante esses 50 minutos falando dessas séries de vantagens de adotar, né, um sistema de estrutura cicloviária. Mas, primeiramente, para a gente começar as nossas rodadas de discussões aqui com Deia e com Manu Portela, os municípios, eles têm implantado essa infraestrutura depois dessa lei de mobilidade nacional, que teria etapas a ser seguida até 2015, por ela? Bom, os municípios têm a obrigação, né, de implantar a política nacional de mobilidade urbana, visto que é uma lei, né, e é uma lei nacional. O que acontece é que os municípios que já vinham nessa dinâmica, que são as capitais, os municípios com mais habitantes, saíram na frente, né? Onde tem também mais capacidade técnica, onde tem profissionais que fazem planos de mobilidade. Então, nós temos vários problemas, na verdade, até a gente chegar num plano de mobilidade urbana. Um deles é a própria capacidade técnica mesmo. Quem vai fazer o plano? Né? Como está estruturada a política municipal de desenvolvimento da cidade? Muitas vezes, mobilidade é vista só como trânsito, ou seja, colocar lombada, cuidar do semáforo. Então, assim, a gente tem uma série de problemas que vem lá do alto. Então, tem uma política, mas para chegar na base aqui no município, a gente enfrenta muitas situações. Então, grande parte dos municípios que são obrigados ainda não fizeram seus planos de mobilidade. Então, essa é uma realidade nacional. O Ministério das Cidades tem pesquisas recentes que apontam isso.
E Itabuna, Ilhéus, né, e as cidades aqui da região que têm essa obrigação também não fizeram. E qual é a consequência? Tem algumas consequências diretas em relação a isso. A primeira é que essas cidades elas não conseguem obter financiamento federal para obras de mobilidade urbana. Se ela não tem o projeto, ela não consegue obter a verba federal para implantar o projeto. Isso. Encontram também dificuldades com bancos, né? Porque grandes bancos mundiais fazem financiamento de infraestrutura da mobilidade. E sem um plano de mobilidade, a gente tem essa questão, né? E a mobilidade, ela é um setor caro, quando a gente vai manter mesmo a mobilidade nos padrões que deve ser mantido. Então, é importante os municípios terem o plano de mobilidade, né? Principalmente também para obter verba. Não vou nem falar das questões de qualidade ambiental, né, da qualidade da cidade, do desenvolvimento econômico da cidade, inclusive, porque mobilidade é o meio pelo qual as pessoas fazem tudo. Tudo que nós vamos fazer. Então, a economia e mobilidade, elas andam de mãos dadas. Sim. Eu tenho uma dúvida, professora. Sim. É correto afirmar que, né, as bicicletas são mais utilizadas como meio de locomoção cotidiana por pessoas de mais baixa renda? Ou isso é um mito? Aqui na nossa região isso é verdade, né? Inclusive tem um perfil, né? São homens mais velhos que utilizam de maneira cotidiana para suas atividades a bicicleta como forma de locomoção e é um número muito superior ao que a gente imagina. Na verdade é como se a gente tivesse uma invisibilidade. Se a gente parar nas principais avenidas da cidade, passar meia hora, uma hora olhando, só olhando, nós percebemos a quantidade de ciclistas que passam. E eles têm essa característica. Só que eles não são atendidos pelo poder público, por conta que falta infraestrutura, ou seja, segurança, para que eles possam se locomover. A parte disso, a gente tem os grupos esportivos de ciclista e para lazer. E turistas, né? Então, muita gente vê a bicicleta, na verdade, para lazer. Não também para esporte, mas quando é criança, por exemplo, a criança sempre tem um sonho de ter uma bicicleta, não é? Sim. Então, a bicicleta ela começa nesse lugar da brincadeira, da atividade e tudo mais. Mas a bicicleta é um meio de transporte. E quem utiliza? Normalmente é essa parte da população. A New Bike aqui eu estava falando, eu participo de alguns eventos que tem sobre grupos ciclistas. E eu via nesses movimentos como eles são organizados, como eles são preparados para fazer aqueles movimentos de ciclismo, né? E muitos deles, eles falam assim, eu troco muitas vezes o meu automóvel para estar na bicicleta, e fazer não só como esporte, mas também como meio de locomoção, porque o meu, ele é mais sustentável. Aí eles começam a fazer essa... É uma forma de que eles conscientizam esses ciclistas a utilizar esse meio de transporte como algo viável e que precisa que eles tenham essa mobilidade. Que muitas vezes o carro não leva para alguns determinados, algumas passagens, mas a bicicleta eles conseguem passar por determinado, como a moto, né? Como as próprias motos, né? A motocicleta. Então, eu acompanho muito esses ciclistas e eles têm uma forma de lidar com esse público de uma forma muito prazerosa, né, e eficiente, assim, da forma como eles conduzem. Esse novo transporte que sempre existiu, mas que está agora mais, né, mais efetivo. Acho que nós estamos vivendo uma nova fase da bicicleta nos centros urbanos. Exato. E essa nova fase se deu em virtude desses grupos de ciclistas, né? Muitos deles por conta do próprio lazer, não diferente desse ciclista que utiliza como um transporte urbano. Sim. Que tem esse perfil de ser um homem geralmente mais idoso, tudo, né? Mas a gente vai falar dessa mobilidade urbana, como a professora Puella está dizendo, uma mobilidade urbana sustentável. O transporte e mobilidade são fundamentais, como a própria professora disse, para a economia e para a própria sociedade. Eles garantem o funcionamento do mercado, o crescimento da economia e possibilita a livre mobilidade dos cidadãos e a criação
de empregos, né? As políticas de mobilidade baseada no automóvel convencional, a gente já sabe que transforma numa crise, que a gente fala de mobilidade, mas o transporte convencional à base de carros, uma crise de imobilidade. Então, a professora Puella falou um dado muito importante. Falta os municípios terem um plano de mobilidade urbana. A partir disso, se alcança financiamentos do governo federal e até financiamentos com bancos internacionais, que primeira coisa, o primeiro requisito para se ter esse financiamento de projetos de ciclovias, de ciclorotas, de ciclofaixas, seria, primeiramente, o município ter um plano de mobilidade urbana, o que não tem. As cidades são feitas para locomoção exclusiva de carros. Não são feitas nem para moto, nem para bicicletas e muito menos para pedestres. Isso é uma tragédia porque nós temos, né, uma grande parte da população não sendo atendida pela própria estrutura da cidade. Então, no exterior, né, tem essa questão agora recente da Walkable City, né, que é uma cidade feita para você caminhar, planejada que o seu local de trabalho seja próximo da sua residência. Mas eu acho que é uma vergonha que isso seja uma moda, né? Eu acho que deveria ser uma parte integral do planejamento de todas as cidades, e especialmente aqui na nossa região, onde uma grande parte da população não tem acesso, né, financeiro para adquirir um automóvel. Na Europa mesmo, ali, somente na Europa, você vê que a maioria das pessoas, elas têm a bicicleta. Elas andam o tempo todo, elas fazem daquilo ali um meio de transporte, é diferente daqui. Lá eles têm um plano para esse tipo de locomoção. Então, é diferente do Brasil, que a gente tem dificuldade de fazer planos. Né? Exatamente. Isso falta porque falta um plano. Isso é um plano municipal de mobilidade urbana. Tá. Então, para as pessoas compreenderem dessa estrutura de mobilidade, né, a mobilidade de estrutura cicloviária, eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores o que significa uma ciclovia, uma ciclofaixa e uma ciclorota. E depois, na sequência, eu já quero que você emenda aí e explica, pegando um gancho que Manu disse. Existe uma competição, vamos dizer, até mesmo egoísta, de um planejamento que prioriza o carro e seus estacionamentos? Isso. Então, vamos lá. O sistema cicloviário, né, ele é um sistema que abarca as vias, estacionamentos, sinalização, terminais. Então, o que acontece? Quando a gente vai pensar em via cicloviária, nós temos alguns tipos de via cicloviária. Um grande sonho é termos ciclovias. E por que essa é a grande meta? Porque a ciclovia, ela é um transporte mais seguro porque é uma via segregada, né? E essa via segregada, ela oferece mais segurança. Então, naquele trecho, somente o ciclista quem vai fazer o seu transporte. Na ciclovia. Uma dúvida comum. Se tiver sinalização, se tiver, por exemplo, além de fazer ciclo, ela precisa ter sinalizações informando que aquilo ali é ciclovia. Também, mas quando é uma ciclovia, a gente sabe, porque realmente está separada. Ela tem barreira, né? Entendi. Essa é uma das principais diferenças, a barreira. Por exemplo, se uma ciclovia está em cima da calçada da ciclovia, se estiver dividido com pedestre, não é. É uma ciclofaixa. Porque na ciclovia há uma segregação, é exclusivo para ciclistas. Exclusivo. Porque também é uma questão. Muita gente pensa que o problema é só na divisão com automóveis, e não é. Há acidentes gravíssimos com mortes também quando envolve pedestres e ciclistas. Então, a ciclovia ela é segregada dos outros modos de transporte. E ela tem um sistema de segurança ao redor. Então, normalmente, ela vai ter aqueles pinos, né? Ou vai ter mesmo grade, sabe? Vai ser segregado mesmo. Então, isso é uma ciclovia que é, digamos assim, o nosso ideal de uma segurança cicloviária. Existem as ciclovias. A diferença das ciclovias, as ciclofaixas, a diferença é que a ciclofaixa, ela está na faixa. Tanto ou na faixa de carros, ou na faixa de pedestre também.
Eu digo isso porque muitas vezes alguém está ouvindo a gente, coloca o ciclista para dividir com o pedestre. Então, se estiver dividindo, ciclofaixa. Eu tenho uma faixa que não tem separação com os outros modos de transporte. Anda todo mundo junto, pedestre e bicicleta. Se for passar na faixa, tanto a bicicleta como as pessoas passam juntas a ciclofaixa. Às vezes a gente chama de ciclofaixa compartilhada, se for assim. Mas a ciclofaixa, de modo geral, você tem uma faixa pintada, tinta, você pinta e fala que aqui vai passar o ciclista. Só que ela não oferece segurança. A maior parte das cidades tem adotado ciclofaixa. Por vários motivos, né? Para preservar vagas de estacionamento, a entrada e saída de estacionamentos, né? E muitas outras questões que envolvem o sistema cicloviário. As ciclorotas, elas são menos comuns, mas elas existem. Então, vamos supor que a gente está num bairro e os bairros são regulamentados com velocidade de 30, né? Normalmente um bairro é assim. E aí lá passa um grande número de ciclistas. Então, eu devo, aliás, né? Colocar a sinalização indicando que lá é rota cicloviária. Ou seja, que eu tenho ciclistas. Mas aí eu preciso ter sinalização e velocidade compatível. Velocidade compatível, 30 km por hora. Por que a gente fala isso? Isso é muito importante pensar nisso. Porque muitas vezes as pessoas querem construir infraestrutura cicloviária nas vias principais. Agora, se você tira o ciclista do trânsito, da insegurança, da poluição, porque o ciclista está pedalando, ele vai ingerindo mais, né, gás carbônico que quem está no carro, porque ele está pedalando, o pulmão está mais ativado. Então, normalmente, você coloca ele em locais arborizados e afastado dos carros. Então, esse é um erro típico aqui do nosso cenário nacional. Nós cometemos essa questão. Ao passo que eu posso colocar ciclovia, ciclofaixa, ciclorota numa rua para dentro. Na mesma rota, mas com menos movimentação. Tem lugares que isso é possível. E aí a gente adota a ciclorota. É mais barata, inclusive. Só que para isso é preciso de planejamento. Eu queria trazer no debate aqui, meninas, o que a professora acabou de mencionar. A questão das ciclovias, né? Que ciclovia ou as ciclofaixas que normalmente são usadas na cidade, são as ciclofaixas, né? E eles adotam a ciclofaixa porque ocupa menos espaço, né? E em detrimento dos carros convencionais e dos estacionamentos. Então, há uma prioridade, a gente vê isso numa prioridade urbana, nos planejamentos, fazer apenas aquela faixa ali que não oferece tanto segurança para o ciclista, que vai, às vezes, como bem a ideia diz, que acabar dividindo um espaço com pedestre. E que não é uma ciclovia, porque não tem as separações definidas e que poderia essas separações estar segregadas e sim oferecer ali uma segurança para os nossos ciclistas. Luiz, eu perguntei até à professora nos bastidores, assim, só para entender que, olhando a nossa cidade, que é o modelo que a gente tem, né, visivelmente, que se ali está correto aquele tipo de sinalização, se precisa de mais sinalização, se precisa de um planejamento mais devido para aquela faixa, né, aquela ciclovia, né, o que está posto. Como o que a gente deve fazer, né, para que a população entenda, e os ciclistas em especial, eles estão no local certo, no momento certo, eles estão com segurança. Você está dizendo Ilhéus? Eu estou falando em Itabuna. Itabuna. Itabuna é o que tem na Beira-Rio. Isso, na Beira-Rio. A gente visualizando aqui. Vamos visualizar a Beira-Rio. Não tem a sinalização. A sinalização que tem. Se os ciclistas estão seguros com aquela sinalização, se os ciclistas estão no momento adequado, se eles estão tendo... Você está perguntando se esse projeto é o ideal. Se é o ideal. Essa sinalização é suficiente para que a gente possa acolher os ciclistas no local correto. Alguma ciclofaixa exclusiva? É aquela sinalização que os ciclistas têm, eles têm aqui na atendendo cidade. Dentro da cidade. Então, vamos lá.
É assim. É só para eu entender, porque a população também fala, eu tô no lugar certo, será que eu vou ter segurança naquele local ali? Sim. É por isso que eu tô te perguntando, porque eu também quero, é minha dúvida também. Se eu for andar de bicicleta, eu tô no lugar certo, será que eu vou estar segura ali? Essa é a minha preocupação. Sim, vamos lá. A ciclofaixa, quando bem feita, ela é para ser segura. A gente precisa de ciclofaixas. O que eu chamo de ciclofaixa bem feita? É aquela que está devidamente sinalizada na horizontal, ou seja, a pintura está bem feita, ela tem tachões, ou seja, de preferência aqueles em que há refletores, ou seja, durante a noite, principalmente, quando a gente dá jogo de luz com o carro, tem que bater lá e eu preciso saber. E outra coisa, se eu desvio da minha faixa como motorista, eu vou sentir, tem um tachão, né? Então, apesar de ser uma ciclofaixa, ela está ali, ela está pintada de vermelho. Vermelho é a cor oficial das ciclovias. Não pode ser outra cor. Muitas cidades fizeram azul, está errado, né? Pinta de branco, está errado. Ou usa o vermelho de forma indiscriminada, está errado. Isso aconteceu na cidade de Ilhéus, inclusive. Pinturas em lugares de vermelho proibido, não pode. Então, se tiver essa demarcação de vermelho e os tachões, e tiver iluminação, velocidade compatível, então precisa ter uma velocidade 50 para baixo, né, para ser compatível, para aumentar a segurança, e as placas de sinalização vertical. Então sim, é para ser seguro se estiver nessas condições. Pronto. Eu queria seguir o mesmo raciocínio que Deia. Vamos falar da BR-415, né? Depois que houve aquelas reformas ali da BR-415, eu vou confessar que até de carro eu me sinto insegura em andar na BR-415. E ali foi aberto algumas faixas recentemente para o ciclista, né? Que muitas vezes naquele local a gente tem o ciclista de esporte, o ciclista de lazer. Eu pergunto, professora, aquela ciclofaixa ali é o ideal para a BR-415? Bom, eu não vou responder como uma profissional da área, estudiosa, científica dessa área. Eu acredito que não, pela morte do próprio Tiago. Mas eu tenho que ouvir a opinião de quem é profissional e técnica em mobilidade de ciclista. Tá correta aquela obra? Imaginem uma via de velocidade alta com tráfego pesado. Se você quer proteger a vida humana, seja ela pelos modos que forem, inclusive os motoristas, né? Vocês estão citando que trafegar por ela é perigoso e é. Se eu vou defender a vida humana em primeiro lugar, eu preciso fazer a proteção. Então, uma ciclofaixa numa rodovia, ela não é segura. Ela não é segura em lugar nenhum, na verdade, né? E piora a situação porque eu não tenho um acostamento específico. Ou seja, o que eu chamo de ciclofaixa é o acostamento. Já perceberam isso? Na maior parte, quando há ciclofaixa, ele está coincidindo com o acostamento. E, na verdade, aqui a gente entra num problema macro, né? Nós estamos numa região de conurbação com vários aparelhos, eu digo universidades, hospitais, supermercados, moradia, pessoas que transitam de um lado para o outro, né? E que, frequentemente, nas obras, são deixadas à mercê. E isso aconteceu com os ciclistas. Quando houve o início da duplicação, houveram manifestações para que se implantassem as ciclovias ciclofaixas, porque eles ficaram sem espaço algum para tráfego. Na verdade, eles não tinham, a maior parte não tinha espaço, nem pelo acostamento, porque a pista não tinha acostamento. Aquilo que tem hoje é uma ciclofaixa. É uma ciclofaixa que não é ideal para um local de trânsito intenso, né? E de alta velocidade para o local. O que deveria ser feito ali é uma ciclovia e com espaços, né, com acostamento e segregado. E é isso que a gente faria para manter a vida humana. E não só isso, calçadas.
porque as pessoas correm, fazem esporte e caminham para ir para até os lugares. Aqui na região próxima tivemos a morte de um empresário em Borarema semana passada, que estava praticando atividade física por modo a pé, que é o modo de transporte, no acostamento da BR, acho que BR-101. Esse tipo de cultura de prática de esporte na beira da estrada é comum aqui na nossa região. Então a gente tem vários problemas. A gente tem o problema da ciclovia, ciclofaixa, a gente tem a falta de acostamento para a segurança dos veículos, tem os problemas de engenharia da obra, eu daria nota 0, eu sempre falo isso, não tenho problema de falar, é uma via extremamente arriscada, não precisa ser técnico da área, a gente vê o que aconteceu, sim. A gente sabe o que está acontecendo. É ruim para os carros? Mas para quem para as pessoas, para quem caminha e pedala, é pior, né? É assim, o risco pela vida não é alto, é altíssimo, infelizmente. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A gente está vendo, então, a partir de todas essas análises, né, que o nosso planejamento urbano aqui na região, ele é ou inadequado ou inexistente. E eu queria perguntar quais são os fatores que contribuem para essa situação, né? Então, por que não tem esse interesse do poder público em fazer um planejamento urbano adequado? Né? O que gera esse problema? Sim, esse é um problema multifacetado, vamos dizer assim. Vamos atribuir responsabilidade a quem deve ser atribuída responsabilidade. E são vários atores. Primeira coisa, a política de mobilidade, né, ela ocorre principalmente no meio político. Então, o meio político está representado muitas vezes pelo poder executivo, pelo poder legislativo e judiciário, né, que muitas vezes precisa intervir nas questões de mobilidade para garantir a mobilidade das pessoas. Então, é dentro desses setores, primordialmente, que a gente percebe que as coisas devem andar para que tudo se desenvolva. Porque aí a gente vai formar as políticas públicas. Por exemplo, depende de uma coalizão política aqui na cidade de Itabuna para que haja um plano de mobilidade. Esse é um primeiro ponto. Então, o setor político precisa se conscientizar. Aí a gente vem para a sociedade civil organizada. Vamos falar do grupo de ciclistas, por exemplo. Então, os grupos de ciclistas fazem parte da sociedade civil organizada. Então, cabe a eles pressionar também o poder público, político, para que se forme a agenda da mobilidade. Eu estou falando isso especialmente que o programa hoje está dedicado a eles. Em várias cidades do mundo, aqui no Brasil e fora do Brasil, os avanços de mobilidade se deram pelos grupos de ciclista. Tem grande poder os grupos esportivos, os grupos que utilizam, porque passam a pressionar o poder público. Então, o recado está muito bem dado hoje aqui no Política Sem Mistério. Grupo de ciclista, procure os seus representantes políticos. Lembra daquele vereador, lembra do prefeito da sua cidade. Vão até esses atores políticos, levam estas manifestações porque necessita de um plano de mobilidade urbana. Sem esse plano de mobilidade urbana que é feito conforme o município, conforme o relevo, a topografia, conforme a população da cidade, conforme a economia, conforme a localização do comércio, conforme as áreas de lazer, conforme as áreas de práticas esportivas, né? Tudo isso há um planejamento específico que precisa ser votado e, diante da votação, se dá a efetividade. Então, a Política Sem Mistério hoje leva para você esse fomento, esse estímulo para que você, cidadão, cidadã, especificamente ciclistas, né, que pratica por esporte, que pratica também como uma forma de transporte urbano. Eu vou te dizer, professora, eu queria ir para o meu trabalho de bicicleta. Há pesquisa, assim, nesse sentido, que muitas pessoas desejariam andar mais de bicicleta, mas não anda. Um dos motivos principais é a questão da segurança pública, os assaltos também, e assim como não tem uma estrutura que possa nos ofertar segurança, né? Então a gente fica pensando nesse conjunto que falta hoje. Medo, né? Medo de colocar sua vida em risco também.
Em contrapartida, gostaria de melhorar a sua saúde, gostaria de melhorar, né, o seu, ter um transporte mais barato, Sim. né? Você falou algo tão importante ao falar de saúde, porque eu acho que, no geral, quando a gente fala de políticas públicas, existem poucas políticas públicas que realmente favorecem a melhoria da saúde da população. E a bicicleta É um ótimo também, né? exemplo. Mas a gente está falando também de alimentação. Isso. Quando a gente pensa na merenda das escolas públicas, a gente vê isso de maneira muito grave. Então, assim, existem tantas coisas que são simples de serem feitas, que poderiam melhorar a qualidade de vida da população, que não são feitas. E eu acho que isso aqui é mais um exemplo disso. Porque, assim, pela descrição da professora, não é algo que geraria um custo imenso, né, para o poder público em relação ao efeito positivo que traria para a nossa população. Então, por que não é feito? Por que tem esse desinteresse? E ela falou muito da questão, né, de interesses políticos. E eu vou deixar esse questionamento, né, até porque eu não tenho uma resposta para dar do porquê tem esse desinteresse. Eu imagino que vários fatores, né, estejam envolvidos. Mas eu fico refletindo, né, no descaso que a gente vê, não só agora, mas historicamente, em relação à nossa qualidade de vida. Isso. Porque a nossa cidade é o nosso lar. Isso não é agradável para a gente viver, para a gente morar. Qual que é o propósito dessa cidade? Eu queria até trazer esse dado aqui, que Manu está dizendo que grande parcela da população só datará a bicicleta a partir da proteção. Né, da proteção oferecida às áreas segregadas. Eu queria andar mais de bicicleta, né? Eu tenho certeza que essa morte também vai inibir muitas pessoas a andar de bicicleta, que é algo que é extremamente importante, tal como o Manu disse, para a saúde. Né? E na pesquisa sobre mobilidade urbana realizada por uma rede, né, na cidade de São Paulo, o Instituto Ibope, em 2012, diz que entre as pessoas que afirmaram não utilizar nunca a bicicleta, 63% afirmaram que passariam a usar, havendo melhores condições. Dentre essas, 27% traduziriam essa falta de segurança expressamente em necessidade de ciclovias, professora. Sim. Existem alguns fatores que são determinantes para motivar a utilização da bicicleta. Aí vocês estão citando fatores extremamente importantes. Vamos começar pela segurança, pela própria vida, digamos assim. Sim. Segurança de trânsito, para que a gente saia de casa e volte para casa em segurança, bem vivo. Tem a segurança patrimonial, ou seja, assaltos, né? E aí, quando a gente começa a cair para esse lado, a gente já fala de iluminação, a gente fala de questões de arborização, a gente começa a falar também de questões da própria cultura da bicicleta na cidade. O quanto o ciclista vai ser respeitado ou não vai. Então, já cai na parte da educação, da necessidade de campanhas educativas. Nós começamos a falar também sobre lugares em que a gente possa tomar um banho, em que a gente possa trocar, por exemplo, algumas peças da bicicleta. Então, oficinas, então, centros de apoio ao ciclista. A gente está falando aqui de ciclovia, de paraciclos, de bicicletários, então de uma adoção por parte dos comerciantes para ter esse lugar, de uma mobilização do poder público para oferecer bicicletário, ainda que seja pago, mas que haja segurança. Então existe um sistema que precisa mudar para que a bicicleta passe a fazer parte. Por quê? Tem uma outra questão. Muitas vezes a gente implanta as vias acreditando que isso vai ser o suficiente, e não é suficiente. Muitas cidades passam por isso. Isso é ineficiente. Ainda mais se for ciclofaixa, por exemplo. Porque eu preciso sair de casa para ir trabalhar. Vamos pensar numa rotina normal. Eu saio de casa, estamos numa região quente. A gente vai precisar sair com uma roupa diferente, né? Vai sair com tênis. Então, a gente vai precisar chegar num lugar e ter uma ducha. Isso são as empresas privadas que podem prever, ou os órgãos públicos, as universidades. Então, a gente precisa pensar na bicicleta como um todo. Quando eu chegar lá, eu preciso ter um lugar para guardar minha mochila. Porque eu vou levar coisas na minha mochila, capacete, por exemplo, né? Eu preciso ter um lugar também para fazer pequenas manutenções, reparos. Às vezes é encher o pneu da bicicleta. E eu preciso também, principalmente, ter um lugar para guardar a bicicleta. Porque eu vou guardar a bicicleta onde? A bicicleta ocupa um espaço. Então,
um dos motivos também da dificuldade com o modo cicloviário é essa questão cultural. Eu preciso pensar no sistema. E aí as prefeituras muitas vezes implantam as vias e esquecem o resto. E aí eles falam, mas viu, a gente gastou esse dinheiro e não está funcionando. Parece um trabalho demais. Porém, a gente tem que lembrar que essa estrutura existe amplamente para caos. Tecnologizando a bicicleta. A professora disse, tem ciclofaixas, mas não tem estacionamento. Né? Não tem uma estrutura para você ali guardar a sua roupa, os seus equipamentos, ou até mesmo locar. Professora, você disse também um fator importante. A bicicleta, ela faz parte da nossa infância. Ela faz parte. E as cidades que têm toda essa infraestrutura, estacionamento. Inclusive, eu li pesquisas, né, até para a gente organizar aqui a pauta do nosso programa, muitos comércios preferem a ciclofaixa e a ciclovia porque as pessoas passam mais devagar perante as vitrines, né? E um local para estacionar aquela bicicleta e a pessoa tem uma mobilidade ali no trânsito. Muitas vezes você vai para Cinquentenário, não tem onde estacionar, você fica desestimulado, às vezes, ir para o centro da cidade, porque os carros geram um calor, né? E todo aquela congestionamento ali, né, dos veículos. E se tivesse bem implantado, bem organizado toda essa infraestrutura que dê efetividade à ciclovia, com estacionamentos e locais de apoio para a ciclovia, as crianças vão para a rua andar de bicicleta. Com sua família, né? Com sua família. E o que eu percebo também é que a ineficiência, sabe, do poder público em não colocar isso em prática. Porque existe, tem como se fazer. Não é difícil. Faz projeto, faz projeto. Plano municipal. Faz um plano. Vamos fazer. Se não tem, é porque não quer. A minha o carro está sendo mais interessante. O carro é mais interessante, o ciclista fica de lado, as pessoas ficam de lado. A vida humana, né? A vida humana fica de lado. É isso que eu percebo. Mas falando em infraestrutura, a gente hoje aqui não tem só a bicicleta não, né, Rafinha? Vamos trazer o Léo Lira para ele mostrar a resenha da cidade. Acredito, viu, Deia, que vai ficar ainda na falta de infraestrutura. Aqui a gente está falando de uma falta de um plano de mobilidade urbana especificamente para os ciclistas, né? Rafinha, mostra a resenha da cidade aí com o Léo Lira. E aqui o trabalho não para. A Prefeitura de Itabuna vai inaugurar nessa semana uma ponte no Vila Nália. Olha só, galera, uma ponte que vai ser inaugurada aqui, feita pela população, que já não aguenta tanto esperar, tantos meses aqui no Vila Nália, e essa ponte ainda não saiu. E a população no Vila Nália já está acostumada, está apanhando mais do que mala em aeroporto. Essa situação vem se estendendo aí desde a época das chuvas e a prefeitura prometeu aí fazer essa ponte, até agora nada. Mas sabe o que é pior? Olha aí, pessoal, a gurizada passando aí depois aí de vir da escola. Olha aí, galera, o absurdo. Parabéns, hein, seu prefeito, o trabalho tá sendo bem feito. Eita, galera. Pois é, a população tem que passar todos os dias aí com medo de cair, né? Porque não tem condição uma ponte dessa. E nós estamos aqui para quê? Para fiscalizar tudo. É a prefeitura trabalhando para você e trazendo o melhor para a sua vida. Eu tô aqui dando risada. Deia, você passa nessa ponte. Deus que me livre, passando aquela ponte, eu quebro logo a perna. Deus e você, Manu? Eu acho que eu não tenho equilíbrio para isso, não. Agora, imagine você, a gente olhar isso. É assustador, gente. Olha a mobilidade aí. Cadê a mobilidade? A professora...
a professora Puella, ela falou uma palavra-chave, o que define esse vídeo de Léo Lira: agenda pública. Sim. A agenda pública é aquilo que o prefeito, os legisladores escolhem como prioridade. A gente vê grandes eventos aí, né? Festa, tudo. Algumas praças com financiamentos, financiamentos milionários para uma reforma. Não que a praça não precise de reforma, né? Mas prioridade. A agenda política significa prioridade. É o momento em que os agentes políticos definem aquilo que é prioridade para a população. E a gente sempre fala que a vida e as condições de saneamento básico, elas são prioridades da vida. Então, provavelmente, Léo Lira, ali na resenha da cidade, diz que aquela ponte está para se resolver desde a época da enchente, né? É a ponte do rio que cai. Mas eu pensei, quando eu vi essa ponte, como que uma pessoa cadeirante faz para se locomover? Não passa, Manu. Então, nesse caso, para as pessoas, né, que tem esse tipo de deficiência, como que um cadeirante vai passar? Uma criança, uma pessoa idosa, qualquer PCD ali teria uma dificuldade. Alguém que anda com, né, alguma dificuldade, uma mobilidade reduzida. Até uma mãe com carrinho de bebê não tem como passar. E você viu ali a pessoa passando, ela tem que se equilibrar. Imagine eu passar ali, eu já caio logo. Você vê que a pessoa testa a ponta ali da perna para testar ali Um dia de chuva, né? Um dia que a gente esteja molhado. Ainda tem perigo de escorregar. Sim. Léo sempre trazendo os pontos mais certeiros. Né? Certeza. O saneamento sempre fica... Não como uma agenda prioritária, né, professora? Como mobilidade urbana, né, que é a tua área, as pontes são muito necessárias para fazer a ligação de toda a mobilidade. E as pontes nem sempre são prioridades, né? Sim. Vocês citaram a acessibilidade. A Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela não é perfeita, ela deixa muitas coisas de fora. Mas a acessibilidade universal, não. Ela é o primeiro princípio, ou seja, onde nasce tudo. O primeiro princípio da política nacional é a acessibilidade universal. Então, a acessibilidade universal no quesito geral, para todos nós, né? Você citou uma pessoa com... Eu sempre dou esse exemplo do carrinho de bebê, do dia da chuva com o guarda-chuva, que a gente não consegue passar o guarda-chuva na calçada, né? Então, as diretrizes da política nacional, elas defendem e priorizam o deslocamento não motorizado. Eu não acho que é o tipo de escolha que a gente deveria fazer. Por quê? Porque é lei. É lei garantida não só pela política, mas também de forma constitucional. Na Constituição, o transporte, ele é um direito. E não bastasse isso, né? Nós temos muitas leis que, infelizmente, muitas vezes precisa acionar o judiciário por meio das promotorias, né, e defensorias, para que, por exemplo, pessoas com deficiência possam usar o transporte público, possam acessar determinados estabelecimentos. Na nossa região acontece muito. Aqui as pessoas que têm deficiência, os melhores amigos, infelizmente, são advogados, né? Infelizmente, a defensoria, a promotoria. E eu acho isso denota o quanto que o nosso sistema falhou em defender o interesse, né, nas pessoas de modo geral. A mobilidade entra exatamente nesse ponto, porque a gente não consegue garantir o direito das pessoas que têm deficiência, mas a gente consegue garantir o direito de ninguém em segurança. Sim. Porque se a gente for parar para analisar, poucos locais da cidade têm infraestrutura de fato condizente com a segurança de um pedestre. Sim. E aí depois a gente fala de ciclista, aí depois a gente já fala das motos e vai subindo. Uma dúvida, professora. Então, eu poderia dizer, por exemplo, né, pegando esse discurso da senhora, que uma cidade que tem planejamento de mobilidade urbana também é uma cidade que tem melhor qualidade de vida para a população. Sim. Diretamente ligado. Inclusive, muitas grandes cidades mundiais, quando elas tiram o automóvel, elas não tiram o automóvel, elas tiram o automóvel por qualidade de vida, por saúde.
E a gente fala da saúde mais direta, que é o condicionamento físico, mas também a saúde, por exemplo, de câncer. Muito câncer vem, por exemplo, da emissão dos poluentes de automóvel. Bom, mas esse assunto tá muito bom, mas a gente fica aqui já. Nós vamos ter que entrar aqui no último minuto aqui do nosso programa para falar de uma lei que entrou em vigor, para a gente não pode deixar passar em branco essa comunicação, né, Deia? Sim. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nessa segunda-feira, dia 15, a lei que inclui os crimes de bullying e cyberbullying no Código Penal. As duas condutas passam a integrar o artigo que trata de constrangimento ilegal. Agora, o Código Penal prevê multa para quem cometer bullying, além da pena de reclusão e multa para quem cometeu os mesmos crimes nos meios virtuais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, essas duas condutas que agora altera o nosso Código Penal. Eu vou só aqui, já era sem tempo, né, Deia? Sim. O texto define bullying só para você, que é mãe, que tem filhos na escola, que são ambientes que acontece muito agora, também nas redes sociais, de uma forma não apenas com as crianças, mas toda e qualquer pessoa. Hoje, a gente tem muitos registros lá no plantão policial de pessoas que estão sofrendo bullying através das redes, dos meios virtuais. E o que é o crime de bullying que hoje entrou no Código Penal? É intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física, psicológica, uma ou mais pessoas de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio a atos de intimidação, de humilhação, de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Como disse Deia, já não era tempo, É uma regulamentação extremamente necessária, principalmente nós vamos entrar em ano de eleições, mas isso já é uma demanda não só por causa das eleições, principalmente por conta das crianças, que isso altera toda uma trajetória de vida da pessoa sofrer bullying na infância, Então, além disso, a gente tem casos graves de bullying nas escolas, especialmente, por crianças que fogem do padrão. A criança que é gorda, a criança que é negra, e inclusive a criança que é baixa renda, por exemplo, no colégio particular. Então, qualquer minoria dentro do ambiente escolar, existem casos de bullying em relação àquela criança, e mesmo a criança que não é. A gente sabe que tem tido mesmo uma epidemia disso. Mas eu vou trazer a questão que eu acho extremamente relevante em relação a essa lei, para a questão das redes sociais. Nas redes sociais, o cyberbullying não acontece somente com criança e adolescente, acontece com muitos adultos, pessoas de todas as faixas etárias e de todas as classes sociais. E nos últimos anos, nós temos visto vários casos de suicídio causados por questões de rede social. Inclusive um recente agora, inclusive a mãe da pessoa pediu para que parassem com os comentários, parassem com aquelas críticas e não pararem, e a pessoa veio a tirar a própria vida. E a gente tinha um problema de não ter muita certeza de como tipificar esse tipo de crime, porque não estava especificado no nosso Código Penal. Então eu acho que agora, nós vamos poder punir as pessoas que cometem esse tipo de crime, mas a gente também tem que pensar em como prevenir esse tipo de situação. Então, regulamentar as redes sociais, os comentários das redes sociais, para que as pessoas não façam isso. Eu acho que muita da população tem essa imaginação de que a rede social, a internet, está fora do mundo real. E que é uma terra sem lei, digamos assim. O que eu faço ali não importa, não vale. Pegando o seu gancho aí, teve também um caso emblemático na rede social de um casal que tem uma filhinha, que ela é bem gordinha, bem gordinha mesmo, é pequenininha, mas bem gordinha, bochechinha. E o pessoal fazendo tipos de comentários absurdos nas redes sociais, dizendo que ela era doente, que ela era gorda. Olha, ela tá imensa, você precisa fazer uma dieta com essa menina. Pois assim, ela tá parecendo um monstro. Sim. Então,
esses tipos de conduta precisam ser prevenidas. E ele falou sobre isso, os pais falaram sobre isso. Quer dizer, eu não vou permitir que minha filha passe por isso. As pessoas precisam ser responsabilizadas pelos comportamentos que tem na internet, da mesma forma como são responsabilizadas pelo comportamento que temos aqui na vida fora. Agora eu vou colocar uma pimenta a mais nessa discussão nossa aqui. Assim como a gente estava discutindo aqui com a professora Puella, né, a respeito da implantação da mobilidade urbana para uma estrutura de ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, são estruturas que a gente chama de estruturas materiais, mas também depende de infraestruturas que a gente chama de imateriais, né, professora? As imateriais levam à educação, né, a uma cultura de andar de bicicleta e respeitar o ciclista que tem preferência em detrimento a carros, né? Diminuir velocidade, aquela coisa toda. O mesmo raciocínio a gente utiliza aqui quando se entra, né, Manu, uma nova lei no Código Penal. Não basta punir aquele que pratica um bullying nos espaços físicos ou nos espaços virtuais. Há também uma necessidade de implementar esta cultura pela educação, pela informação, porque senão é como implantar vários planos e ter várias leis e que não tem efetividade, não tem eficácia, não tem eficiência. Isso me lembra de uma frase. A frase assim: nós criticamos a sociedade, mas nós somos a sociedade. É uma via de mão dupla. Tanto a sociedade nos forma como indivíduo, e aí nos altera a forma como nós interagimos com o mundo, quanto nós, como indivíduos, né, alteramos a sociedade e a forma como essa sociedade existe. Então, acho que é importante a gente, né, termos consciência dessa situação, começarmos a fazer uma movimentação para que essa situação seja socialmente alterada, porque é tanto o indivíduo que ocasiona essa estrutura, quanto a estrutura que modifica o comportamento. A lei não pode ser da porta para fora, né? Mas nós estamos chegando ao fim do Política Sem Mistério e a gente dedica aqui, mais uma vez, esse programa a todos os ciclistas. Professora Puella, né? Paula Stein. Suas considerações finais aqui nesse programa, que foi uma aula de mobilidade urbana. Aprendi tanto. Eu também. Nós estamos entrando no ano político, né? E ano político é quando a gente intensamente planeja uma agenda. Então, o meu chamado a todas as pessoas que assistirem o programa, né, aos políticos, aos grupos ciclistas, que a mobilidade urbana ela esteja nessa agenda. Eu sei que Itabuna está agora montando um comitê para começar a discutir o plano de mobilidade. Eu fui convidada a esse comitê, aceitei, estou dentro dele. E isso demora um tempo de construção até que o plano venha a ser executado. E o plano, para ser executado, depende de participação popular também. Então, aqui já fica um chamado para que esse plano ele saia, para que ele seja bem planejado, para que depois ele seja monitorado em sua execução. Ótimo. Né? Então fica aí o incentivo de participar deste comitê, participar dessas discussões que com certeza impactará em todas as áreas da sua vida, na saúde, na economia, na infraestrutura, no bem-estar da nossa população. Tá vendo que política não tem mistério? Fica aqui com a gente e a gente já te espera no próximo sábado aí às 19 horas com outro assunto muito importante para a vida da sua comunidade, da sua cidade. Isto é Política Sem Mistério. Tchau, tchau. Tchau, tchau.